Louvado seja Deus. Livro de Josué. Louvado seja Deus. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, só o finalzinho. Amém? Aliás, eu vou ler o versículo 15 todo, Josué 24, 15. Muitos de vocês já devem até saber e decorado, né? Mas é importante, irmãos, nós estamos num tempo de grande apostasia. As igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, elas são uma exceção hoje em dia. As igrejas que estão enriquecendo às custas dos cristãos, elas são a regra. As pessoas que estão usando dinheiro da piedade como fonte de lucro são a regra hoje em dia, infelizmente. Os grandes ministérios já se corromperam. E aprove a Deus levantar homens e mulheres de Deus nesses últimos dias para fazerem a diferença. Sexta-feira nós falávamos que hoje em dia nós não temos visto muitos milagres e acontecimentos extraordinários porque falta poder à igreja de Deus, falta obediência. Aleluia. E ontem nós estávamos meditando lá em minha casa e a gente meditou no versículo 24, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz que os falsos cristos e os falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios que enganarão, se possível, até os escolhidos. E aí a gente muitas vezes está olhando, mas aquele ministério fulano de tal foi curado, naquele outro fulano de tal, meu irmão, cuidado. Olhe bem para a vida da pessoa que está ministrando cura e libertação, entre aspas, porque quem liberta não é oração, quem liberta é a palavra de Deus. Quem cura não é oração, quem cura é Jesus Cristo. Aleluia! Né? Glória a Deus! Nesses últimos dias, tão grande multidão tem sido engabelada por esses falsos cristos e falsos profetas. Eu tenho explicado que falsos cristos, ele está no plural. Muitas vezes a gente acha que falso cristo é o anticristo, não tem nada a ver. O anticristo é uma figura, mas os falsos cristos, a palavra Cristo quer dizer ungido, escolhido. Falsos cristos, falsos escolhidos, pessoas que aparentam ser escolhidos de Deus, mas que na verdade são lobos travestidos de ovelhas, e têm se alimentado de muitas ovelhas. Mas deixa eu dizer uma coisa, as ovelhas não são coitadinhas não, porque o juízo de Deus para o crente carnal é o líder carnal. Você tem a Bíblia, o pastor falou, você tem a lei e você tem os profetas. Você fica nessas igrejas carnais porque você quer. Porque o pastor disse que vai te dar uma habilidade, porque o pastor disse que sua libertação e sua cura está no questionário que você vai responder, porque o pastor está dizendo que vai ser o aradão dele que vai te libertar. Você está lá porque você quer. A palavra de Deus é clara. A cura está no nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Venha para ver o ministério que você vai ser curado. Você ouve essas atrocidades o tempo todo na televisão. Tem igreja que está fazendo sorteio na televisão, sorteando livro para arrecadar dinheiro. Meu irmão, isso é heresia, isso é jogo de azar, sorteio. Isso é abominação. E os crentes estão passando por essas coisas como se tudo fosse normal. É normal, gente, coitadinho. Ele precisa consertar a turbina do jato dele. Eu, coitado, eu tenho tanta pena dele. Nessa chuva, nesse deslizamento, muitos cristãos aí estão morrendo de frio, estão morrendo literalmente inundados, a leptospirose está pegando muitos lugares por causa da inundação, enquanto os pastores estão voltando para suas mansões, através dos seus jatinhos e dos seus helicópteros, às custas de pessoas que estão morrendo. Verdade. Coitadinho dessas pessoas, mais uma vez eu digo, elas não são coitadinhas. A Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui. Você identifica o falso profeta pelo que está escrito aqui na Bíblia. Tem um herege que, como se não bastasse ele pedir um príncipe, ele escreveu um artigo no site do seu ministério para dizer que Jesus Cristo não é Deus, pastor. Não. Jesus Cristo foi a primeira criatura de Deus. E os cristãos que estão lá, que são milhões e milhões, aleluia, aleluia. E por que estão dizendo isso? Porque não lê Bíblia. É muito fácil você ser conduzido. Eu quero ver, é você olhar para o chão. Eu quero ver, é você saber onde você está pisando. Só que para fazer isso você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que jejuar, você tem que se consagrar. Não é ficar em casa e ligar uma televisão e achar que
estiver vivo, não tem uma maquineta de cartão aqui. Ah, mas eu queria dizimar desse jeito. Problema seu. Se você quer dizimar, dizime do jeito de Deus. Não vai ficar dizimar do jeito do homem, não. Se você quiser ofertar, é do jeito de Deus, não é do jeito do homem, não. Porque a igreja ainda é a casa de Deus. Jesus Cristo falou no livro do Evangelho de João: a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é um lugar de ter cura, aqui é um lugar de libertação e principalmente aqui é o lugar da palavra. Aqui é o lugar onde a gente aprende onde andar. No final do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo fala aos seus discípulos das suas últimas instruções: olha, ensina esse povo, ensina como eles devem andar. E as igrejas estão se corrompendo e a gente tem passado por isso como se essas coisas fossem normais. Ah, não, mas que problema há se eu ligo a televisão e vejo aquele pastor falando tal coisa? Vai ouvindo ele, porque água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Um ditado do mundo que vale para essas pessoas. É ouvindo os falsos cristos que você é pego por ele. É a mesma coisa quando a pessoa vira para mim e diz: pastor, eu posso beber? Eu já estou num ponto que eu digo: enche a sua cara, irmão. Não, pastor, é só um golinho que eu quero. Não, enche a cara. Você não quer beber? Ô pastor, eu não sou radical. A Bíblia diz que embriagar-se é pecado. E se você não beber, você não se embriaga. E você está querendo brincar com fogo? Então se queima logo, porque pelo menos você aprende. É a mesma coisa. Ah, mas ele falou tal noite, ele falou uma coisa até legal. Sim, tal noite ele falou, mas aí você ouve uma noite que você está fraco, ele fala uma heresia, entra no seu coração e te corrompe. Os falsos cristos e os falsos mestres, eles estão aí para nós combatermos e não nós nos associarmos a ele. Eu não vou ficar dando audiência para um herege. Eu não vou ficar pisando em igreja onde tem herege. Eu não vou pisar em igreja onde o pastor está fazendo coisa errada. Eu não vou pisar em nenhum lugar onde existem pessoas na liderança que estão fazendo coisa errada, porque eu não vou pôr do mato isso. Nós somos chamados como luz, nós somos chamados como sal. E se o sal perder o seu gosto, de nada aproveita. É verdade. E por que eu estou falando isso no final de um culto? Porque nós somos chamados como exceção. É verdade. A salvação não foi dada para todos, deixa eu te dizer isso, e não é heresia. A Bíblia diz que o remanescente é que vai ser salvo. Aquele que se permanecer fiel, aquele que se afastar da corrupção desse mundo, esse que vai ser salvo. Ah, mas eu queria ir só para uma festinha. Vai logo para o festival de verão todos os dias. Ah, pastor, eu vou dar só uma olhada no carnaval, mas eu nem vou pisar lá. Entra logo, compra logo, faz logo tudo. Por que, pastor, você é tão radical? Porque está escrito na minha Bíblia: se você quiser brincar com Deus, você vai se queimar. Ele deu aqui o testemunho da irmãzinha que resolveu se desviar o preço que foi pago. Não brinca com Deus. Eu estou vendo pessoas brincando com Deus e aí fica dentro da igreja: pô, pastor, nunca acontece nada comigo e nem vai acontecer. Porque o meu Deus não é Deus de 99%, ou é 100%, irmão, ou volta para casa. Aqui a gente não faz questão. Eu já falei, eu tenho falado: não se preocupe em dizimar e ofertar com peninha da igreja. Quem mantém essa obra aqui é Deus. Quando você dizima e você oferta, é Deus que está tocando no seu coração. Porque se não for desse jeito, nem contribui. Se você está achando que o fato de dizimar e ofertar, aleluia, você vai estar protegido, vai poder adulterar, xingar e fazer tudo o que quiser, e que você está protegido, é mentira. Você nunca vai ouvir isso aqui. Ou você se conserta, e honrar Deus com os seus bens é apenas uma parte do princípio de honra. Ou você de nada adianta. É por isso que Paulo, eu gosto de Paulo não tem negócio de meio termo com ele. O irmão estava lá fazendo bobagem na igreja de Coríntios, ele disse: eu te entrego a Satanás, na autoridade que Deus constituiu sobre as minhas mãos, para que o seu corpo sofra, para que naquele último dia sua alma venha se salvar. Aleluia, Jesus. Oh meu Deus, tem misericórdia daquele irmãozinho. Meu Deus do céu, tenho tanta peninha dele. Ele não consegue se controlar, ele não consegue parar de beber. Oh meu Deus, que peninha eu tenho, não tenho pena nenhuma. Porque o que serve para mim serve para ele também. Do mesmo jeito que eu tenho que me controlar, ele também tem. Porque quem não se controla vai ter que pagar o preço da sua incontinência. Aleluia! A Bíblia ela foi feita para todos. Não existe acepção de pessoas. O meu Deus não é injusto. Muito
templos. E Deus está em busca dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem mais tempo para as falsidades. Não tem mais tempo para procurar Deus por interesse próprio. Ou você está aqui por aquilo que Deus mandou, ou você fica lá fora. Eu não tenho pressa. Eu já ouvi de muitos pastores que louvado seja Deus, não vieram mais aqui. Mas eu já ouvi de muitos pastores que me disseram: por que você não faz isso? Vai encher a igreja. Eu disse para eles: eu não tenho pressa de encher a igreja. Não, pastor, mas o evangelho precisa ser pregado. Eu falei: e a que custa? Você quer mudar a mensagem do evangelho? Porque o meu mestre Jesus Cristo, ele olhou para os seus 12 e disse: vocês não querem ir embora também não? Se for para ficar mudando de evangelho, pode ir embora. Aqui é um evangelho de renúncia. O meu evangelho está dizendo que se você quiser seguir Jesus Cristo, você tem que negar a si mesmo, tem que carregar a sua cruz e tem que seguir ele. São 3 passos. E hoje em dia, neguinho está querendo pregar um evangelho sem cruz. Sem cruz não tem poder, porque o poder do evangelho está na cruz. Aleluia! É quando a gente olha para a cruz de Cristo que a gente diz: ele já pagou. É quando a gente olha para a cruz de Cristo que ele diz: ele vai ressuscitar. O meu evangelho não diz uma atrocidade e uma filha do demônio, que é uma das cantoras que infelizmente vende mais CD evangélico no país, disse que se Jesus estivesse hoje aqui, ele está mandando de BMW, pastor. E é uma das mulheres que mais vende CD e DVD do país. Disse isso do lado do marido dela, que também é pastor. 2 hereges. Olha, Jesus ia ser uma pessoa descolada. Provavelmente ele ia ter uma banda de rock. Eu falei, quase que eu digo assim: não, minha Bíblia está errada, eu tenho que ler novamente, não é possível. A pessoa tem mais de 20 anos de igreja, tem 20, deve ter uns 30 anos de igreja, que nasceu no Evangelho, e está dizendo uma abominação dessa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com essas pessoas. Ou eu estou errado. Nós não podemos passar de maneira despercebida com isso. Nós não podemos achar que nada, não. É uma bobagem. Certa feita eu estava falando com uma funcionária de minha casa que é de uma determinada denominação, cujo líder é favorável ao aborto. E a gente vira para ela e diz: olha, você sabe que seu líder é a favor do aborto, e que isso é uma heresia, que isso é uma doutrina de demônio, e que está tudo errado. Ah, eu sei, mas eu nunca vou abortar. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: a minha Bíblia está escrito que aquele que é conduzido por um cego, ele vai cair no abismo. Verdade. O pastor falou aqui, e sexta-feira o pastor Pedro falou a mesma coisa. A parábola do rico e de Lázaro. Lázaro, não Lázaro que Jesus ressuscitou, mas Lázaro, um pobre que vivia se alimentando dos restos da casa desse rico. Quando você chegar naquele dia que vai dizer: mas Deus, eu achei que podia ir atrás dele, Deus vai dizer: olha, a Bíblia estava fazendo o que em sua casa? Você tinha até Bíblia de estudo. Você tinha 5, 6 Bíblias em casa e estava fazendo o que lá? É bibelô? É decorativo? Ah, mas eu não sabia disso, irmãos. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Se você está vendo que seu líder está errado, ele está em erro, deixa eu te dizer uma coisa: